O amor para perdoar o outro. Uma das maiores dificuldades do ser humano no cotidiano é de poder lidar com a falha dos outros. Demasiadamente nos incomoda aqueles que se equivocam conosco. É verdade que todos somos aprendizes da vida. Erramos nós e os outros. Erros pequenos se estabelecem todos os dias, mas maiores também, e erros graves acontecem pontualmente. Todavia, se somos almas que somos limitadas no campo da amorosidade, não só não lograremos experimentar perdoar as questões mais graves, como também não conseguiremos perdoar as situações que acontecem no cotidiano, mesmo aquelas menores. São aquelas pessoas que nós reconhecemos no cotidiano, e podemos ser uma delas, irritadiças, queixosas, murmurantes, continuadamente, como se estivéssemos em permanente sofrimento, como se fôssemos um distímico, ou seja, um depressivo grave, porém, na gravidade do cotidiano da manifestação da depressão e não na sua intensidade. É aquela pessoa efetivamente que se coloca no mundo sempre reclamona. Nada está bom. E, mesmo não sendo um distímico, ou seja, que apresente essa depressão nesse nível surdo, crônico, nós encontramos muitas pessoas pelo estilo de ser, pela uma educação estabelecida, por ser uma alma que reencarnou com muitas dificuldades de poder aceitar o seu processo reencarnatório, por trazer inúmeras dificuldades no campo da sua reencarnação atual, do ponto de vista familiar, profissional, corporal, passa a ter um comportamento que é esse comportamento de dificuldade de poder lidar com a vida e, portanto, qualquer pequenino erro do outro se transforma como que numa tragédia. E se for um erro grande, a alma entra em colapso. Tudo isso nos reporta de que a amorosidade e o processo de transformação interno está ainda por ser feito demoradamente. E qualquer coisa que venha de fora, a alma não tem resiliência, não tem flexibilidade para fazer o movimento do acolhimento, não tem de modo algum jogo de cintura. Ela é rígida e rija, está como se fosse, entre aspas, morta. E, portanto, tudo que bate ressoa como dor e sofrimento. Esse comportamento, ele efetivamente denuncia o quanto pouco amor existe naquele que tem esse estilo de ser dentro da Terra, sejam os doentes psiquiátricos, distímicos ou não, pelos outros motivos que nós alinhavamos. Todavia, é de bom tom podermos refletir à luz do pensamento espírita de que o perdão àqueles que se equivocam conosco, ainda que de forma pequena ou de forma grande, é atitude de saúde interior, corporal, emocional, mental e espiritual para a alma. Perdoar é uma escolha de bom tom. Perdoar o outro como resultado de um amor que reflui para poder compreender de que o outro está no caminho e se equivoca tanto ou mais do que você, porque todos nós nos equivocamos. Então, a atitude de poder lidar com as diferenças, com os conflitos, com comportamentos inadequados, com palavras no trânsito, atitudes que se revelam na empresa, na instituição pública, nas casas religiosas e que venham na contramão daquilo que é o bem-estar, o equilíbrio e a harmonia, precisam encontrar
naquele que quer viver bem e naquele que quer protagonizar o agenciamento da paz no mundo, requer um pouco de amor para poder perdoar. Desde os perdãozinhos que comparecem com o nome de desculpa, até os perdões maiores, quando aqueles que se envolvem no processo da convivência conosco cometem atitudes efetivamente deselegantes, lesivas, que merecem um trato, um olhar mais adequado, porque são atitudes que não fazem parte do comportamento civilizado, equilibrado, de cidadania de uma pessoa de bem, até as atitudes graves, que são expedientes pontuais de agressões demoradas que acontecem quando nós vivemos na Terra e experimentamos graves ingratidões, traições, decepções, enfim. Amar para perdoar o outro, do menor a essas atitudes que nós chamamos de olímpicas, porque são desafiadoras, que quem consegue perdoá-las ganha uma medalha de ouro do ponto de vista do galardão para a própria alma. Porém, sem vislumbrar e sem aguardar que essas situações ocorram na nossa vida, para que possamos viver uma vida de bom tom, para que possamos viver uma vida de bem-estar, para que possamos ter qualidade de vida, é importante que possamos perdoar, amando e compreendendo aqueles que vão se equivocando conosco, do mesmo jeito que devemos fazer para conosco mesmos. Então, o que fazer diante daqueles que nos lesam, ou diante daqueles que passam pela nossa vida exigindo-nos uma cota de amor, compreensão, amor, perdão, amor, indulgência, amor, tolerância, maior do que habitualmente nós somos chamados a trazer. Ou seja, o que fazer para perdoar calúnias, maledicências, incômodos, agressões, processos da convivência social que acontecem na ruptura com a ética, às vezes mais comezinha. O que fazer? Que estratégia o Espiritismo pode nos oferecer para podermos viver melhor a vida e não nos contaminarmos com esses expedientes de pessoas que às vezes vivem o inferno dentro de si mesmas? Como fazer para viver bem, sem ser conivente com o erro, sem ser cúmplice da atitude de desrespeito e de incivilidade? O que fazer? Qual é a estratégia que nós podemos usar para poder, em vivendo bem, ajudar aqueles outros que estão muito mal ao nosso lado, caminhando do caminho, seja dentro de casa, seja nos diversos grupos sociais? O que fazer? Vejamos. Lembra-te assim, Chorei a verdade não permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a boca. doente. Chorei ao desta forma. Então, caríssimos amigos, nós precisamos estar muito atentos para esse novo script de alguém que escolhe viver bem a vida. Logo, se alguém nos faz o mal, para que não nos contaminemos com o mal de alguém, e ao contrário, possamos fecundar o outro com o bem que nos assinala a vida, é muito importante que aprendamos algumas estratégias para poder flexibilizar os erros que os outros cometem conosco. Então,
Alguns apontamentos são importantes serem levantados à guisa de reflexão, que já nos sugere um espaço interior para olhar sob outros olhos aquela mesma situação, a mesma pessoa, o mesmo comportamento ou uma atitude equivocada. Então, olhando para o erro do outro, para a atitude do outro, poderíamos nos perguntar qual foi a intenção positiva que aquele outro teve ao agir daquela forma. Porque às vezes o comportamento ruim, o comportamento inadequado, a pessoa o faz achando que está fazendo certo. Ela quer alcançar uma coisa positiva. Não é um comportamento maquiavélico, deliberadamente negativo, onde a pessoa de caso pensado estava fazendo a coisa equivocadamente. Às vezes ela está querendo fazer o melhor e se equivoca. Seja estacionando um carro, seja tratando uma pessoa de uma forma que a cortesia social não prevê, mas ela querendo assegurar uma certa fraternidade é invasiva. Comportamentos assim do cotidiano, que às vezes contaminam as nossas relações. De alguém que se coloca no nosso caminho e que tinha uma intenção positiva, mas que queimou a comida, muito embora tivesse a intenção de botar um fogo que pudesse transformar aquele alimento num alimento saboroso. Às vezes a intenção foi boa, mas errou. Todavia, se isso não é suficiente, poderíamos perguntar: em que ponto eu contribuí para que o outro tivesse esse comportamento? Isso é uma pergunta que incomoda muito, porque nós sempre nos sentimos vítimas. Quando alguém erra, a gente coloca 100% do erro no outro. E às vezes o outro errou, mas em que medida eu ajudei o outro a errar? A vitimologia, no âmbito do direito, estuda profundamente essa matéria, que no nosso cotidiano poderíamos dizer de que modo eu ajudei o outro a ter aquele comportamento. Ainda que isso não o desonere da responsabilidade dele, mas em que medida eu pude contribuir para que ele pudesse fazer o que fez, dizer o que disse, agir da forma que agiu, emocionalmente se comportar do jeito que se comportou? Como fazemos às vezes com uma criança que queremos às vezes irritá-la, a gente sabe sutilmente o que fazer e ela irrompe numa agressividade, a gente ri porque a gente soube provocá-la. Do ponto de vista do comportamento social, cotidiano, nós fazemos que nem fazemos com as crianças. De mansinho, nós provocamos o outro ou ajudamos o outro a se equivocar. E depois queremos dar ao outro a responsabilidade de 100% sobre tudo o que aconteceu, exonerando-nos de que também nós partilhamos disso. Demos corda no outro, estimulamos o outro a fazer o caminho, estabelecemos uma atitude de conivência sutil, ou então, na nossa omissão, nós contribuímos para que o outro agisse daquele modo, em casa, no trânsito, na atividade escolar, profissional, na via pública. Então, qual é a minha parte? Em que nível contribuir para que o outro agisse assim comigo? Fosse agressivo, tentasse me agredir fisicamente, me ofendesse? Essa é uma pergunta que deve calar profundamente, ajudando-nos depois a refletir a fim de alcançar e mobilizar a cota de amor necessária para perdoar aquele que nós estamos encrencados. Mas uma outra pergunta cabe nesse inventário para poder desbordar o amor que jaz em nós mesmos. E se eu estivesse no lugar daquele outro? É a empatia, me colocar no lugar do outro, para saber se eu agiria diferente daquele outro. Aquele outro que está naquela circunstância, que agiu daquele jeito, se eu estivesse no lugar dele. Mas não é se eu estivesse no lugar dele como eu sou, se eu estivesse no lugar dele com as emoções que ele tem, com a história de vida que ele tem, com o temperamento que ele tem, com a ética que ele tem, com o conhecimento religioso que ele tem. Se eu estivesse no lugar dele como ele é, ou como ele está, como é que eu agiria? Nós vamos perceber que nós ampliamos uma plataforma de compreensão, porque cada um age de conformidade com o repertório que traz dentro de si próprio as emoções, sentimentos, princípios, valores. Isso vai nos fazer ter mais
compreensão do outro e, portanto, tolerância, abrindo espaço para um amor que deve caminhar na direção do perdão ao outro. A empatia, colocar-se no lugar do outro como o outro é ou está, é uma medida de bom tom. Mas se isso não for suficiente, nós poderíamos nos perguntar, e se eu tivesse feito isso? Como é que eu gostaria de ser tratado? Se fosse eu o agenciador dessa fala, dessa atitude, desse movimento, se fosse eu que tivesse tido essa expressão no e-mail, no Facebook, se fosse eu que no estádio de futebol tivesse tido esse comportamento, como é que eu gostaria de ser tratado? Se isso não for suficiente para flexibilizar a dureza do nosso coração, para que o amor possa ser despertado, talvez pudéssemos fazer uma outra pergunta. Como é que a mãe dessa pessoa olha o comportamento dessa pessoa? Porque as mães têm uma largueza interior formosa, têm uma alma de uma abrangência que traz encanto e beleza. A formosura de uma mãe, na amorosidade que tem pelo seu filho, talvez pudesse olhar aquela situação e julgar o seu filho de uma forma diferente. Porque o julgamento de mãe, diz-se popularmente, se aproxima do de Deus. Então, se pudermos pensar de como é que a mãe daquela pessoa olharia o comportamento que ela fez, ainda que seja um comportamento difícil, cruel, dos homicídios, por exemplo. Como é que uma mãe olha para um filho que cometeu um crime, que fez um assalto, um furto, ou que agrediu fisicamente alguém no lazer, numa praça, na profissão, que fez uma calúnia? Como é que a mãe reagiria diante de um filho que assim se posicionasse? Isso talvez nos dê um outro semblante para poder olhar aquela pessoa. Mas se ainda assim nós tivermos dificuldade de podermos olhar essa situação, há uma outra forma de podermos entrever aquele que cometeu o equívoco e poder dar um salto de qualidade na direção do amor, capaz de poder promover o perdão ao outro. Você já conhece a Livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Portanto, diante do outro que erra, depois de elencarmos aquelas perguntas que assinalamos como possibilidades de poder despertar a nossa amorosidade, a fim de que o perdão, como resultado do amor, surja beneficiando a nós mesmos e superando a mágoa, o rancor, ou não entrando no ressentimento, e beneficiando o outro, conferindo-lhe uma nova oportunidade de viver e de reparar a sua própria falta. Se tudo que nós assinalamos não for suficiente, talvez um olhar mais diferenciado, um exercício de reflexão mais apurado possa criar um ambiente favorável ao que o amor bane essa nossa análise. É poder perceber como Jesus olharia para aquela pessoa que cometeu aquele erro. Do mais simples, de alguém que entrou no elevador e não responde ao bom dia, ao mais grave, de alguém que cometeu um crime, um homicídio. Como Jesus poderia contemplar aquele que é um grosseirão no supermercado, na conta de uma atendente, ou um caixa de um banco, ou um empresário de mau humor? Como é que Jesus olharia igualmente para aquele que é o chefe de uma nação,
eleito e que comete deslizes graves, daquele que está guindado a uma posição de político e malbarata o seu mandato, experimentando processos de corrupção. Como Jesus olharia um criminoso genocida e olharia aquele que é o caluniador contumaz do bairro. O olhar de Jesus cria possibilidades novas, que jamais vão nos aproximar da conivência. E é bom que se diga, perdoar não é uma atitude de cumplicidade no erro, de aplauso ao equívoco, mas igualmente não é, e bem distante deve estar, do julgamento arbitrário e da condenação cruel. O olhar de Jesus nos ajuda a despertar a nossa amorosidade, porque quando ele vai ao encontro daqueles que conviveram com ele, ele nos demonstra o quanto o seu olhar era terno e sempre apontava numa direção de superação. Em Maria de Magdala, ele não via a prostituta simplesmente, ele via a mulher decaída no campo do amor, à busca de uma afetividade que pudesse lhe planificar. Em Zaqueu, ele não percebia um cobrador de imposto que pudesse se colocar de uma forma gananciosa e que pudesse estar cobrando os impostos para aquele que dominava o seu povo e, portanto, uma pessoa, como todo cobrador de imposto, mal vista, mas apenas como alguém que deveria ser chamado para fazer uma melhor administração dos bens que ele aquinhoava, que ele recebia, que ele detinha. Jesus não é chamado para ver, pelo seu olhar, um ladrão que deveria estar ali sendo crucificado, segundo a legislação da época, Dimas. Ele olha compassivamente e vê o irmão que perdeu a direção e cometeu os crimes, estava arrependido, pedindo socorro. Ele não vê em Nicodemos um homem assustado, que querendo se esconder porque tinha um gabarito de importância social, procurou pela noite, como que às escondidas. Não. Ele vê um homem sequioso de entender a felicidade, que não conseguia, mediante as suas conjecturas, no cargo de doutor da lei que despunha. O olhar de Jesus não vê em Judas o inimigo que deveria entregar num conluio para que ele pudesse ser crucificado. Ele vê o amigo enganado, que achava que Jesus era demasiadamente bobo para poder construir um reino sem o apoio de uma injunção política, sem um poder que pudesse estar muito bem articulado, e se equivocou. Portanto, esse olhar de Jesus, ele talvez seja uma reflexão a mais para que possamos, em nós mesmos, estabelecer o perdão ao outro, que nada mais é do que dar a chance do outro de ser livre para tentar novamente, acertar, reparar o seu erro, e aquele que perdoa se tornar livre de não ficar contaminado por um ressentimento que às vezes dura anos, décadas e às vezes vara para uma outra vida. O amor de quem perdoa o outro transforma não só aquele que perdoa numa pessoa liberta dos sentimentos que devem lhe amargurar a alma e adoecer o corpo, que é a mágoa requentada todos os dias, mas em lhe conferido perdão, confere ao outro a oportunidade também de se sentir livre. O perdão, portanto, é essa atitude corajosa daquele que, amando mais um pouco, se sobrepõe à agressão e consegue olhar numa flexibilidade de um ponto mais superior, ensejando a si mesmo não ser alcançado pela lama que lhe é projetada e dando a oportunidade ao outro de que ele se lave para que não fique maculado pela culpa. O perdão é ao outro a virtude por excelência,
mesmo sabendo que muitas vezes, quando alguém nos alcança sem que a gente tenha feito nada para merecer, é o ressarcimento de uma pendência de uma outra vida. Mas mesmo que não tenhamos nenhuma pendência, como Jesus não a tinha, ele do alto da cruz transformou a espada da vingança na atitude do abraço, que a cruz representa como uma espada embainhada na terra. E do alto do suplício, mesmo sendo coroado por ódios, achincalhado, e mesmo sendo efetivamente, cruelmente assassinado, ele ainda pede perdão a Deus para aqueles seus irmãos que não sabiam o que estavam fazendo. E para demonstrar de que o perdão nos torna livre quando conseguimos fazê-lo pela via do amor em relação ao outro, ele ressurge 3 dias depois para aqueles mesmos que o abandonaram, que negaram, que se ausentaram, que o feriram, demonstrando de que o amor, quando ama, é capaz de amar por inteiro e se sobrepõe às agressões e vai ao encontro daquele que tomba pela culpa da agressão e é capaz de erguer, como ele fez ao seu tempo, dizendo para todos que eram seus contemporâneos de que ele estaria conosco até o fim dos séculos do mundo. Perdoar é a melhor escolha a si e ao outro.